para a gente iniciar. Tem outros textos, mas queria dar o ponto de partida aqui em Hebreus capítulo 8. Hebreus é um livro bem interessante porque o autor ali, ele está escrevendo sobre a superioridade de Cristo. Ele apresenta Cristo como sendo algo muito melhor do que qualquer coisa que o sistema antigo religioso tem a oferecer. A audiência aqui de Hebreus está sendo perseguida por Roma, está sendo perseguida pelo imperador, pelos soldados, pelos próprios judeus, né? Então eles estão sendo tentados a desistir da fé, e o autor aqui ele vai apresentar várias evidências de por que eles não devem desistir de Cristo, mesmo diante de sofrimento, de perseguição e tudo mais. E aí uma das razões que ele apresenta é que Cristo ele é superior à antiga aliança que os judeus tinham. E aí ele vai dizer o seguinte aqui no verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E aí ele vai dizer o seguinte, uma frase um tanto quanto desconfortável, porque se aquela primeira aliança, então ele vai se referir a uma aliança que foi feita no passado. Se essa primeira aliança tivesse sido o quê? Sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então ele vai falar assim, olha, Jesus ele apresenta uma aliança superior porque a primeira aliança tinha defeito. E aí quando a gente fala que a primeira aliança tem defeito, fica um pouco, às vezes, desafiador a gente entender isso, porque quem é que deu a primeira aliança? A primeira aliança não foi o homem que inventou, foi o próprio Deus. Então assim, poxa, Deus deu uma aliança que era defeituosa, que era incompleta, que não serviu para nada. Por que o autor aqui quer dizer? E ele enfatiza, ora, se ela fosse sem defeito, não ia precisar de uma segunda, porque ela ia ser perfeita. Então por que a gente precisa de uma segunda aliança? E aí ele segue dizendo no verso 8, de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Grave isso daqui, porque isso aqui vai ser importante ali na frente. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então ele está prometendo que vai fazer uma nova aliança, diferente da primeira aliança, porque a primeira aliança foi quebrada, ela não foi continuada. E o verso 10 diz, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ele está falando que essa segunda aliança será uma aliança onde as leis de Deus estarão impressas na mente do povo e também inscritas no coração deles. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Está falando aqui novamente da aliança. Ora, aquilo que é antiquado está envelhecido e está prestes a desaparecer. Então ele está falando aqui que a antiga aliança perdeu seu propósito, perdeu sua validade, ela está antiquada, então ela foi substituída por uma nova. E aí acontece um fenômeno bem interessante na discussão evangélica e tal, porque nós, como adventistas, por exemplo, a gente defende a validade da lei, da aliança e tudo mais. Só que quando a gente olha para o mundo evangélico em geral, existe essa dicotomia, essa briga, esse posicionamento daqueles que pensam na antiga aliança contra aqueles que pensam na nova aliança. Alguns vão traduzir, né, como lei versus graça. Uma está em conflito com a outra, uma está em oposição à outra. Só que quando a gente lê a Bíblia, será que é isso que a gente enxerga? Essa oposição? Bem, a gente acabou de ler Hebreus aqui e percebeu que o autor está falando que existe sim uma substituição, que existe um efeito onde ele vai tornar a primeira antiquada e se colocar como nova. Mas o que ele está querendo dizer? E é importante a gente entender que quando o autor de Hebreus escreve aquilo, ele está citando um texto do Antigo Testamento. Então, quando ele diz assim, olha, vem aí dias, diz o Senhor, onde eu vou estabelecer uma nova aliança. Esse texto, embora esteja aqui em Hebreus no Novo Testamento, ele está sendo puxado, importado lá do Antigo Testamento, de Jeremias, no capítulo 31. Olha só. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, tal, não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias que tomei para... Ó, de novo, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Aqui ele usa a expressão anular, lá ele diz, não continuaram na minha aliança. Aqui em Jeremias tem uma informação que não tem lá. Em Hebreus ele diz o seguinte, não obstante, ou seja, mesmo que eu os tenha o quê?
desposado, ou me casado com eles, diz o Senhor. E aí que ele repete toda a questão, né? Essa é a aliança que eu vou firmar com a casa de Israel, de Judá e tal, vou imprimir as minhas leis no coração e inscrever elas na sua mente, né? E aí ele repete aquela mesma coisa, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, tal, todos vão me conhecer. Mas voltando aqui para esse começo, a gente percebe então que é basicamente o mesmo texto, a mesma citação, só que quem fala isso é Deus para Jeremias muitos e muitos e muitos e muitos anos antes do autor de Hebreus ter escrito aquilo ali, séculos antes, mais de 700 séculos antes. Então, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, a gente já tem a promessa de uma nova aliança. E qual que é o grande lance aqui? Por que quando a gente fala de uma nova aliança, o autor de Hebreus está falando que a aliança antiga ela foi quebrada, ela era defeituosa. E aí, de novo, como é que ela pode ser defeituosa se o próprio Deus foi quem estabeleceu essa aliança? Do que esses autores bíblicos, do que a própria Bíblia está falando? E a chave para a gente entender isso está justamente nessa frase. Porquanto eles anularam, né, a minha aliança, mesmo que eu os tenha desposado, diz o Senhor. Então, quando a gente fala de aliança, para a nossa mente moderna, essa ideia de anel, de casamento, tem muito mais sentido, né? São duas partes que firmam um compromisso de fidelidade, de serviço, de entrega, de exclusividade um com o outro. Então, quando a gente pega essa metáfora do casamento e aplica para Deus, Deus ele se prometeu casar, e essa é a linguagem que ele usa aqui em Jeremias, ele se casa com sua noiva, e vários dos profetas no Antigo Testamento vão usar a linguagem da noiva, né? Que Israel, a casa de Israel é a noiva. Então, Deus ele se casa com a noiva e eles firmam essa aliança, esse compromisso, esse casamento. Só que o autor de Hebreus está falando que essa aliança é defeituosa. E quando a gente pega justamente essa metáfora do casamento, fica mais claro, porque veja, eu tenho um casamento, homem e mulher, dois cônjuges, naquilo que é um relacionamento que a gente chama de casamento. Aí uma das partes, um dos cônjuges, ele vai lá e trai o outro. Ele quebra essa fidelidade, ele quebra esse compromisso, essa aliança. Embora só uma das partes tenha quebrado esse compromisso, o que acontece com o casamento como um todo? Ele está quebrado. Não importa se foi uma parte só que foi infiel. O casamento, o relacionamento em si está quebrado, está defeituoso, está incompleto. Então essa é a linguagem que Deus está usando aqui em Jeremias e lá em Hebreus. Olha, mesmo que a aliança inicial tenha sido perfeita, uma das partes quebrou. E no que uma das partes quebrou, toda a aliança foi quebrada. E ela se tornou ultrapassada. Né? Por isso que precisou de uma segunda aliança. Só que ao mesmo tempo aqui no texto, aqui em Jeremias e lá em Hebreus, está se prometendo essa nova aliança que vai substituir essa primeira. E é interessante que o autor aqui, tanto lá em Hebreus quanto aqui em Jeremias, eles destacam pra gente essa expressão aqui, ó. Onde foi feita essa primeira aliança? Ela foi feita com os pais, aonde? Quando eles foram tirados da terra do Egito. O que aconteceu quando eles foram tirados da terra do Egito? Eles foram levados para onde? Para o Sinai, certo? Então, quando eles saem lá da terra do Egito, Deus os conduz com todos os milagres, as pragas, o Mar Vermelho, os leva até o deserto e eles se alojam ali, se colocam diante do pé do Sinai. Daí o nome dessa palestra, ao pé do Sinai. Ali ao pé do Sinai, o que vai ser dado para o povo? A lei, certo? Então, a primeira aliança ela é baseada na lei que Deus vai dar lá no pé do Sinai para o povo. Só que quando a gente fala de lei, e aí que vem uma coisa muito interessante, geralmente ao que a gente pensa ou ao que a gente se refere quando a gente está falando de lei? A gente está falando dos 10 mandamentos, certo? Não matarás, não furtarás, lembra-te do sábado, não adultere, não tome o nome de Deus em vão, não tenha outros deuses, não faça imagem de escultura, não minta, não cobice. Os 10 mandamentos, os grandes, o top 10, digamos assim. Só que é interessante que quando você olha para o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, existiam mais de 613 leis, não só 10. Você pega ali Êxodo, Levítico, o próprio Números, Deuteronômio, são 613 leis no decorrer dessas páginas. E isso fica ainda mais interessante porque essa palavra que a gente chama de lei é essa palavrinha aqui, ó. Essa palavra transliterada do hebraico é chamada de Torá. Torá se refere especificamente aos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que a expressão Torá, que a gente traduz como lei, é uma tradução um pouco incompleta, porque no grego a gente tem a expressão nomos. Nomos significa literalmente lei, essa lei jurídica, de artigos, de frases ali objetivas. Só que a palavra Torá, ela não tem esse contexto dentro do entendimento hebraico. Ela está mais associada à instrução, a aprendizado, a ensinamento.
A gente pode até colocar como uma narrativa, uma história, onde dentro dessa história vai se dar certos ensinamentos. O que isso impera para a gente? Que quando a gente olha para a lei, quando os autores bíblicos, dentro especificamente dos contextos da aliança, falam sobre a lei, sobre a Torá, eles estão querendo dizer não os 10 mandamentos apenas, mas a Torá, o Pentateuco, a história, a narrativa como um todo. E tudo que acontece ali desde o Gênesis 1:1 até o finalzinho de Deuteronômio. Tudo isso é a lei. Tudo isso é a instrução, a narrativa, o aprendizado, a história, o ensinamento. Então, quando a gente olha para a narrativa, a gente vai começar a entender melhor o que os autores bíblicos estão tentando explicar para a gente. Um pequeno resumo do que a história traz para a gente, que é o próprio Moisés, que vai lá buscar a lei no Sinai, ele dá essa história pra gente até a gente chegar aqui no Sinai. A gente começa em Gênesis 1 com a criação do mundo, onde Deus fala, ó, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Então, todo o jardim, todos os frutos, tudo que a terra dá, isso é bom. Tá vendo aquela árvore lá no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso não é bom, isso não é para vocês. Todo o resto, toda a infinidade de produtos que a terra vai oferecer para vocês é bom, pode aproveitar, é para usufruir. Aquilo ali não é para vocês. E é interessante porque quando a gente fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente associa muito simplesmente com a ideia da desobediência e do comer do fruto, como se houvesse algum misticismo em torno de comer aquele fruto. Não, Deus ele só falou que não era para comer. Então, assim, eles foram lá e desobedeceram, como se fosse uma regra arbitrária de Deus. Só que, de novo, a gente precisa entender o que Deus está querendo ao colocar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal diante de Adão e Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é um contrato entre ambas as partes, mais uma vez, como se fosse uma própria aliança. O que essa aliança diz? Eu, o Senhor, criei todo o planeta, toda a natureza, toda a ordem da criação e criei vocês. Eu criei tudo pela minha palavra. Se a minha palavra trouxe o mundo e as coisas à existência, nada melhor do que a minha palavra para dizer isso funciona assim, isso funciona assado, isso funciona melhor desse jeito, isso não funciona desse jeito, isso estraga desse jeito, isso aqui causa morte se for feito desse jeito. Então, essa aliança implica que vocês precisam confiar em mim e entender que eu trago o melhor para vocês. Agora, se em algum momento vocês não confiarem em mim, acharem que eu não tenho condições de dizer o que é bom e o que é mal, e vocês quiserem por conta própria definir a própria vontade de vocês, as próprias leis né, a expressão autonomia vem inclusive disso, né? Auto é para si mesmo e nomia é lei. Então autonomia é quando vocês quiserem ser autônomos, vocês quiserem ser lei para si mesmos, independentes do Criador, tudo que vocês precisam fazer é comer a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando vocês comerem, eu vou estar entendendo que vocês não aceitam mais as minhas prerrogativas, as minhas leis, a minha vontade. E veja, lá no Éden não existiam os 10 mandamentos, como a gente conhece lá em Êxodo 20. O que existia era o próprio Deus em um relacionamento com o ser humano, falando, olha, isso é bom, isso é mal. Vocês vão se relacionando comigo, confiando em mim, e vocês vão seguindo a minha lei, os meus mandamentos, porque os mandamentos têm a ver com o meu modo de gerir o universo, de criar a realidade. Né? E aí o que vai acontecer? O ser humano come do fruto, a serpente os tenta, mas a gente às vezes confunde que Eva foi sim enganada, mas a gente acha que ela não sabia dos efeitos do que ela estava fazendo. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, no sentido de que ela estava tomando sim para si a prerrogativa de definir as coisas. Ela sabia que isso era o que Deus havia pedido para não fazer. Ainda assim ela se rebela. Né? Não é um deslize de Adão e Eva que aconteceu e Deus os puniu. Foi um ato de declarada rebelião, de motim. Certo? Então, os efeitos que isso vai causar agora na humanidade são devastadores. E Deus já havia avisado que não era bom. E aí no capítulo seguinte, no capítulo 4 de Gênesis, você já vai ver morte. Caim mata Abel, aí Caim vai lá e forma toda uma cidade, toda uma civilização baseada em vingança, em força. E aí a história vai sendo conduzida até que a gente chega aonde? Na Torre de Babel. E lá na Torre de Babel, o ser humano, depois do dilúvio, depois de todo a destruição que aconteceu por causa da maldade do ser humano, mais uma vez o ser humano pega e fala assim, olha, a destruição veio, a humanidade fez tudo errado, Deus deu uma segunda chance, né? É interessante que toda a narrativa do dilúvio é uma remoldura da criação. Tudo volta ao seu estado original. Se você pega e compara, o dilúvio ele vai acontecendo na ordem inversa da criação, né? A terra seca e a água que estava separada se junta, o firmamento, aquela coisa, até voltar para o quê? Para a terra sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. No caso ali agora a arca. Então a coisa zera e aí começa tudo outra vez, uma segunda criação. Resolve o problema? Não, porque agora na Torre de Babel a gente tem a segunda árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca seu arco-íris no céu e fala, olha,
Esse arco-íris é um sinal de que eu sou soberano sobre vocês. É a nova aliança que eu estou fazendo com vocês aqui, de que vocês vão confiar em mim para salvar vocês, para dizer para vocês o que é melhor. Aí o que o ser humano fala? Não, senhor, pega esse arco-íris e some daqui. Nós vamos construir o nosso próprio monumento à nossa salvação. A gente vai construir uma torre para que a gente sozinho, pelos nossos meios, pelo nosso jeito, consigamos chegar até o céu. Você percebe que é o mesmo pecado de Adão e Eva? Nós vamos definir da nossa própria forma de governar o mundo, sem autonomia divina. Eles se independem mais uma vez de Deus. E aí você vai ver lá a distribuição de todas aquelas famílias depois do dilúvio, e aí cada um vai para um canto, Deus espalha todo mundo, e você tem as tribos, os clãs, as famílias que começam a povoar toda a terra. E todas essas famílias se afastam de Deus. São idólatras, têm seu jeito egoísta de viver. Ainda assim, Deus estende a sua graça e sua misericórdia a Abraão e fala: Abraão, vem comigo que eu vou te dar algo muito melhor. Se você confiar em mim. E aí Deus mais uma vez estabelece essa aliança novamente com o ser humano. É até uma história bem bonita, porque Deus chama Abraão, pede para Abraão levantar um altar e colocar certos animais cortados ao meio ali no altar, porque o entendimento da época era o seguinte: quando se firmava uma aliança, um compromisso, uma sociedade, ambas as partes passavam por entre os animais cortados. Então era um entendimento, como se fosse um cartório, onde um estava dizendo para o outro: olha, se eu quebrar o meu lado da aliança, do compromisso, se eu for infiel na minha responsabilidade, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais aí. Que eu seja cortado ao meio, que eu seja destruído. E aí Deus chama Abraão para fazer essa aliança. Pede para Abraão montar o altar, cortar os animais, isso está lá em Gênesis 15, se você quiser conferir depois. Só que aí, quando Abraão termina de colocar os animais em cima do altar cortado para firmar essa aliança com Deus, Abraão cai no sono. E enquanto Abraão está dormindo, o que acontece? Deus passa no meio dos animais e Abraão continua dormindo. Deus assume sozinho a responsabilidade da aliança, do compromisso. Deus está falando assim: olha, que aconteça comigo se qualquer uma das partes quebrar a aliança, que aconteça tudo comigo. Mais uma vez ali a gente vê Deus estabelecendo a saída desse mundo de pecado. Então a gente já vai vendo traços dessa nova aliança no decorrer da própria antiga aliança. O arco-íris lá no céu, Deus passando no meio do sacrifício. Lá em Gênesis 3, no capítulo 3, verso 15, quando Deus fala: olha, através da descendência de Adão e Eva vai vir uma semente, um descendente que vai resolver o problema, que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai acabar com o pecado. Então, a gente vê toda a narrativa de Abraão: confia em Deus, não confia em Deus, tem fé, não tem fé, mente, confia em Deus, e vai. E a história vai acontecendo e a gente vai aprendendo por meio dessa narrativa, dessas instruções. Olha, aqui o ser humano não confia em Deus. Vai lá para o Egito, mente para o rei do Egito, dá um monte de problema, aí Deus vai lá, conserta, conduz Abraão, aí vai lá e leva até o altar lá no Monte Moriá. Ele confia em Deus dessa vez, tudo dá certo, Deus provê, na confiança de Abraão, na fé de Abraão, Deus provê o substituto. Então, no meio dessas histórias, a gente vai entendendo como funciona o processo da fé, da confiança em Deus dentro dessa aliança. Ora quebra-se a aliança, dá problema. Ora é-se fiel a essa aliança e as coisas continuam bem. E aí, finalmente, o povo acaba indo lá para o Egito. E aí, lá no Egito, eles se tornam escravos. E aí, finalmente, acontece aquilo que Jeremias e o autor de Hebreus estão falando para gente. Deus os conduz para a liberdade, saindo ali do Egito, né? E eles vão parar lá no Monte Sinai, que é onde a gente estava lendo o verso. E aí, quando eles chegam aqui, no Monte Sinai, que é justamente o lugar onde vai ser dado para eles a aliança, Deus chama o povo todo, o povo fica diante ali do Monte Sinai, e aí Deus vai fazer todo um discurso aqui por meio de Moisés, e ele diz o seguinte: olha, vocês têm visto o que eu fiz com os egípcios, como eu vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se vocês diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o quê? A minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você, Moisés, vai falar ao povo de Israel. Então o que Deus está falando aqui já é um prenúncio do próprio decálogo, dos próprios 10 mandamentos. O que está escrito no primeiro mandamento? Talvez na sua cabeça você vai falar assim: não terás outros deuses diante de mim. Só que o texto não começa assim, você pode conferir lá em Êxodo 20. O texto começa assim: disse o Senhor todas essas coisas. Aí tem 2 pontos, e aí o que Deus vai falar? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento começa: olha, eu tirei vocês do Egito. Eu libertei vocês. Eu tomei a iniciativa. Eu não fiquei esperando vocês guardarem a lei para eu ir lá e salvar vocês. Pela minha misericórdia, eu fui, busquei vocês e os resgatei de lá. Agora que eu fiz isso, eu estabeleço com vocês essa aliança, onde vocês vão guardar
essas coisas. Por quê? Porque agora vocês vão ter que compensar o que eu fiz? Não. Porque agora que eu libertei vocês de um lugar que as pessoas matavam umas às outras pelo trabalho, pelo dinheiro, que as pessoas pegavam o que era do outro sem pedir, cobiçavam o que era do outro, a mulher do outro, o marido do outro, o servo do outro, que as pessoas não davam um descanso durante a semana, era trabalho sem parar com um chicote no lombo, com aquele mundo de idolatria, vocês eram escravos nesse universo. Agora eu vou dar para vocês diretrizes que vocês não tinham antes, para que vocês aprendam agora como viver numa sociedade diferenciada. Não a sociedade do Egito, onde todo mundo é escravo, uma sociedade onde vocês são livres. Mas para que a liberdade aconteça nessa sociedade, aqui estão as diretrizes que vocês vão seguir, porque eu sei como é melhor as coisas funcionarem. Então eu vou explicar para vocês e vocês vão guardar essa aliança. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser uma nação diferenciada, o meu tesouro particular. Então a ideia aqui é que Deus chamou esse povo, assim como ele chamou Abraão lá atrás, para que eles possam viver o quê? Dentro de uma diretriz divina, onde Deus estabelece a sua vontade e o povo confia em Deus para seguir essa vontade. Então tem toda uma gama aqui de leis sobre o sábado, sobre dieta, sobre circuncisão, leis que a gente não entende direito hoje no contexto do século XXI, mas qual que é a ideia? Ao fazer isso, eles se colocam em oposição às práticas das nações pagãs. E a gente começa a estudar e ver que várias dessas leis têm benefícios sanitários, sociais, jurídicos e tal. E aí eles vão mostrar para todas as outras nações que essas leis, ou seja, que seguir a vontade de Deus dentro de uma aliança com ele, é benéfico para eles como sociedade. Então eles vão querer se relacionar também com esse Deus. Por isso que eles vão ser uma nação de sacerdotes, ou seja, eles vão intermediar a vontade de Deus para que o povo ao redor deles possa vir e também querer fazer uma aliança para com eles, né? Para com Deus. E aí em Êxodo 19, continuando aqui, no verso 7 diz: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor Deus havia ordenado. E aí o povo respondeu a uma só voz: Tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer o quê? Cumprir. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E aí Moisés foi e relatou aquilo ao Senhor. Deus ouviu o povo falando por intermédio de Moisés: olha, tudo que o Senhor falou a gente vai fazer. Aí você que já conhece a história, você pode imaginar Deus ouvindo o povo falar assim: tudo que o Senhor falou faremos. Aí Deus olha algumas páginas de Êxodo lá na frente e fala assim: farão sim, com certeza farão. Como se eu não soubesse o futuro. Vamos lá então, Moisés. E aí ele passa novas instruções. Ao amanhecer do terceiro dia, houve o quê? Trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, um forte canglor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial fez o quê? Estremeceu de medo. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro do próprio Deus, e eles se colocaram ao pé do Monte Sinai. Então imagina aqui comigo, aquela montanha massiva de rocha, com fogo, com trovões, com relâmpago, trombetas tocando, é uma coisa que faz qualquer um estremecer de medo. Porque eles precisavam ter uma noção de com quem eles estavam lidando. Você não está lidando com um faraó que, embora tenha um exército, dá para, dar um jeito ali. Vocês estão lidando com um Deus santo, grandioso, poderoso. Olha só, todo o Monte Sinai fazia o quê? Fumegava, pegava fogo, porque o próprio Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor de trombetas ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Imagina essa cena. Faz qualquer um tremer, certo? Eles olham para aquilo ali e a própria atmosfera do ambiente os fazia estremecer de medo, porque, nossa, Deus, ele fala e a terra treme. Essa mesma palavra que traz o mundo à existência, que declara o que é bom e mal, fala e a própria realidade sacode. Esse é o sentido de gravidade que eles precisam ter em relação ao que Deus está falando. Então, quando a gente entende esse contexto, a gente vai perceber que Deus está falando sério aqui no que diz respeito à santidade. No capítulo 20, ali nos primeiros versos, Deus vai dar os 10 mandamentos, mas se você continua a leitura em Êxodo ali, no resto do 20, aí no 22, no 23, no 24, você vai ver que Deus, em sequência, vai dar várias outras leis para eles, não só os 10 mandamentos. Existem leis mais detalhadas a respeito da idolatria, a respeito de como tratar servos e empregados, a respeito de prejuízos e agressões físicas, morte, briga e tudo mais, relação à proteção da propriedade privada, responsabilidade social, ou seja, eles precisam aprender a viver como sociedade, justiça e misericórdia para com os desfavorecidos, sobre o sábio, o descanso, os trabalhos, tudo mais, festas, rituais. Hoje a gente fala muito sobre essa questão da justiça social, sobre a equidade e tudo mais. Deus já deu para eles leis
que os colocava como pessoas igualitárias um entre os outros. Um era para cuidar do outro, um era para amar o outro, de forma que as sociedades ao redor que tinham escravos, que tinham pessoas que sofriam desfavorecidos, olhavam e falavam assim, nossa, deve ser maravilhoso morar em Israel. As leis dele beneficiam todas as pessoas. Eles não têm escravos que apanham debaixo do chicote. Lá as pessoas têm dignidade, têm trabalho, têm descanso, elas são protegidas, elas são olhadas com carinho. Nossa, quem deu essas leis para eles? Deus. Poxa, que Deus? Yahvé, o único Deus. Nossa, se eles são assim, nós, as outras nações, queremos seguir esse Deus. Então, existe todo esse conceito de várias e várias leis aqui que são dadas, e a gente pode resumir, como o próprio Jesus vai resumir lá na frente. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a força, todo o entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, isso tudo é para promover esse relacionamento harmonioso entre eles. E aí o que vai acontecer lá no capítulo 24? Depois de todas essas leis, essas minúcias, olha, vocês estão achando que é brincadeira? Eu vou especificar para vocês, tintim por tintim, cada coisa para vocês olharem e entenderem, nossa, é isso que a gente precisa fazer? Sim. Veio Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, e o povo respondeu uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. Sério que você tem a audácia de falar que vai fazer? Depois de você ouvir trovões e fogo e a voz de Deus relampejando pelo céu, todas essas leis detalhadas, cheias de coisas, você vai falar assim, não, ó, pode mandar no meu peito que a gente domina e a gente vai fazer. E aí o verso 7 de Êxodo 24 diz, tomou, pois, o livro da aliança, leu ao povo e eles disseram, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então, Deus dá a sua lei, e aí você tem ali uma amostra dos 603 mandamentos que a Torá já vai colocar para você. E aí Deus vai lá e dá todas essas instruções e anota lá no livro da lei. E depois de o povo ter falado tudo o que o Senhor falou faremos, o que eles fazem? Um bezerro de ouro. E eles já quebram os 10 mandamentos ali. Não estamos nem falando dos 613, estamos falando daqueles 10 só. Vamos resumir os 10 aqui? Ih, já errou. Já errou, já começou ruim. Mas você não acabou de falar que tudo que o Senhor falou você vai fazer? Então, mas não fez. Aí Deus dá um novo conjunto de instruções, o povo vai lá e entra em rebelião. Deus dá novas leis, o povo vai lá, entra em rebelião, entra em problema, quebra, desfaz. E o povo falando, tudo o que o Senhor falou, faremos. Quando a gente observa o povo falando assim, tudo o que o Senhor falou, faremos, a gente pode pensar assim, tá, mas eles vão responder o quê? Não, Senhor, a gente não vai fazer, não. Talvez essa seja a única resposta aceitável, não. A gente vai se comprometer a fazer. Mas qual que é o problema aqui? E quando a gente vai lá em Deuteronômio, que é a segunda geração depois do deserto, depois dos 40 anos, em Deuteronômio significa a segunda lei, né? Então, Moisés ele reexplica toda a lei, todos os mandamentos, ele faz um sermão mostrando toda a vontade de Deus para o povo, e o povo repete as mesmas palavras. Não, tudo que o Senhor falou faremos. E aí, Moisés dizendo aqui para o povo, olha, Deus, o Senhor, ouviu as vossas palavras quando vocês falavam a mim, olha, tudo que o Senhor falou faremos. Deus disse o seguinte, olha, eu ouvi as palavras do povo, as quais te disseram, e em tudo eles falaram a eles bem. Então assim, Deus fala assim para Moisés, Moisés, o que o povo falou, tudo que o Senhor falou faremos, eles falaram bem, era essa a resposta que eu esperava deles mesmo. Só que olha o que ele vai dizer aqui no verso 29. Quem dera que eles tivessem o quê? Tal coração. Ou seja, o que saiu dos lábios deles estava certinho. Qual que é o problema? Não é o que está no lábio, é o que está no coração. Quem dera eles tivessem um coração que estivessem em acordo com a boca deles, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Lá na frente, por meio dos profetas, Deus vai dizer, esse povo me honra com seus lábios. Da boca deles sai tudo certinho. O problema é o quê? O problema é o coração deles. Seu coração está longe de mim. Então Moisés vai explicar, olha gente, a lei de Deus ela é perfeita, a vontade dele é perfeita, tudo que o Senhor falou, a gente tem que fazer isso mesmo, você como nação tem que obedecer. Só que existe um problema, o coração de vocês está quebrado pelo pecado de Adão e Eva, da rebelião. Vocês estão mortos na transgressão, vocês não têm a vontade de obedecer a Deus, por mais que vocês possam falar que vão fazer. Você observa todas as alianças, que na verdade são a mesma aliança, com Adão e Eva, com Noé, com o povo lá da Torre de Babel, com Abraão, com o povo de Israel, tudo, é o tempo todo, Deus firma a aliança, o povo vai lá e quebra. Por quê? Porque o coração deles está entregue à rebelião. Só que aí, Deus pega e fala, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus não abandona o povo. Deus se mantém firme a aliança que ele havia estabelecido. Construa em um lugar que eu vou habitar com vocês para vocês sentirem de perto a minha aliança, a minha santidade. E aí no final de Deuteronômio, antes de Moisés morrer para o povo entrar ali na Terra Prometida,
Ele chama mais uma vez o povo e faz seu último sermão. E aí ele vai dizer o seguinte: ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e tomará de lá. Ou seja, vocês vão ser dispersados, vocês vão parar como escravos em tudo quanto é terra por aí espalhado pelo mundo, e o Senhor vai buscar vocês. O Senhor, o teu Deus, te introduzirá na terra que os teus pais possuíram e possuirás, e te fará bem e multiplicará mais ainda que os teus pais. E aqui vem uma promessa que é muito importante no decorrer do restante do Antigo Testamento. O Senhor, teu Deus, circuncidará o quê? O teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então ele falou assim, olha, esse sinal físico da circuncisão de vocês é legal e tudo, a cerimônia, vocês fazem a cerimônia, só que ela é só um símbolo de uma coisa que não está acontecendo, que é a fidelidade de vocês. Então lá no futuro, Deus vai fazer uma circuncisão no coração de vocês, ele vai remover a carne morta que cobre o coração de vocês e que os impede de obedecê-lo e vai introduzir um coração novo, vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração inclinado a obedecê-lo, a temê-lo. Então perceba, aqui na antiga aliança, a gente já tem a linguagem da nova aliança sendo utilizada. Olha, essa dependência de que vocês cumpram a parte de vocês, ela está fadada ao fracasso. Só que mesmo com essa promessa, mesmo com o santuário, o sacerdote, a presença de Deus na nuvem de fogo, na coluna de fogo, na nuvem de fumaça ali e tudo, a gente vai entrar na Terra Prometida através dos livros de Josué, de Juízes, todo o período da monarquia ali de Samuel e Reis, e o tempo todo você observa o quê? Rebelião, guerra, morte, idolatria, rebeldia, o tempo todo. A narrativa vai mostrando pra gente que o povo não se volta para Deus. E aí a gente entra na época dos profetas, né? Seguindo ali a sequência dos reis, e os profetas começam a falar dessa linguagem de uma nova aliança. A coisa não está lá no Novo Testamento, a coisa está aqui já no Antigo Testamento. Quando a gente começa a observar os profetas maiores, aí Jeremias, Ezequiel, todos eles começam a falar justamente dessa promessa de que Deus vai fazer uma nova aliança onde tudo vai dar certo. Então veja, Jeremias, a gente acabou de ler o texto lá no começo, a linguagem que o autor de Hebreus usa. Olha, eu vou firmar uma nova aliança com vocês, não conforme a aliança antiga, aquela lá do Sinai, não. A aliança que eu vou firmar com vocês é que eu, o Senhor, vou imprimir nas mentes de vocês as minhas leis e no coração de vocês as inscreverei. Eu serei o Deus de vocês e eles serão o meu povo. Quando a gente vai para Ezequiel, por exemplo, tem uma outra promessa muito importante. Ele diz, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o quê? Um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos. Habitarei na terra de vocês, dos vossos pais, vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. E em Isaías é um livro ainda mais lindo porque ele faz a promessa de alguém que vai representar a raça humana para firmar essa nova aliança e garantir que ela vai se concretizar. Ele diz o seguinte lá em Isaías 42, eis aqui o meu servo, Deus falando, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se alegra. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. E aí o verso 6 diz, eu, Senhor, te chamei em justiça, falando aqui do servo, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te darei como aliança ao povo e luz para os gentios. Então, a palavra interessante aqui, né, a expressão, a minha alma nele se compraz, em quem? No meu servo, o meu escolhido. E aí você lembra, lá na frente, quando Jesus vai ser batizado, qual que é a expressão que Deus usa para falar do batismo de Jesus? Aqui está o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Deus está sinalizando, olha, esse é o meu escolhido, esse é aquele que vai cumprir a aliança. Só que ele é ser humano, só que ele é Deus, só que ele é ser humano. Então, a aliança é um compromisso de duas partes. Deus de um lado, o ser humano de outro. Na antiga aliança, o ser humano falha miseravelmente. Por quê? Porque não cumpre a sua parte. Na nova aliança, Deus pega a mesma aliança e ele fala assim, vou fazer a mesma coisa. O ser humano vai cumprir essa parte e eu vou cumprir essa parte. Só que tem um lance. Eu vou virar ser humano e vou cumprir a parte do ser humano. Porque aí eu vou cumprir as duas partes, como homem e como Deus. Eu te chamei em justiça, eu te tomei pela mão e eu te dei como aliança. Jesus é a nova aliança. Jesus é a amarra desse novo contrato, desse novo relacionamento que amarra a parte divina e a parte humana dentro do cumprimento desse contrato. É esse contexto que a gente vai perceber quando a gente olha para todo o Antigo Testamento e a gente tem a expressão a lei e os profetas. O que é a lei?
A lei é a Torá, são os 5 primeiros livros, e os profetas é toda aquela parte, não só aqui da parte narrativa de Josué, Juízes e toda a parte dos reis ali, onde você vê a narrativa, mas a poesia dos próprios profetas ali, né? Os 4 grandes profetas, mais os 12 profetas menores. E aí, quando você chega lá em Jesus, ele vai se referir justamente a essa ideia. Quando ele diz, olha, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu vim o quê? Eu vim cumprir. Eu vim fazer justamente aquilo que estava previsto na aliança. Eu não vim revogar a antiga aliança. Eu vim ter a garantia de que ela vai ser cumprida. E aí a galera olha para aquilo e fala assim, tá, mas a gente não está entendendo os seus ensinamentos. E aí durante todo o seu ministério Jesus vai explicar, olha, vocês precisam amar a Deus de todo o coração de vocês. Vocês precisam amar o seu próximo como amam o próprio Deus, como amam a vocês mesmos. Tá, então como é que a gente faz isso, Jesus? Olhem para a minha vida. Olhem para os meus ensinamentos. Olhem para as minhas atitudes. E no decorrer desses ensinamentos, Jesus vai falar assim, olha, a grande questão que vocês não conseguem, Moisés já explicou lá atrás, é do coração dos homens que procedem o quê? Os maus desígnios. O problema da antiga aliança não é por causa do seu formato, é por causa da contraparte. A contraparte sempre estará fadada a quebrar a lei, porque a contraparte tem um DNA atrelado, ancorado no DNA defeituoso de Adão e Eva, que é um DNA de rebeldia. Então tudo que nasce de Adão e Eva vai ter problema. E aí o que Deus vai fazer? Na nova aliança, Deus chama o ser humano e insere nele o seu espírito. E desse espírito sai um novo tipo de ser humano. Um ser humano perfeito, um ser humano com um coração renovado, um ser humano sem defeito. Mas enquanto isso, a gente está nesse contexto que Jesus está explicando. Olha, todos vocês têm esse coração. Então, olhando para todo esse cenário, para os ensinos de Cristo, quando ele fala disso, para os ensinos dos profetas, para os ensinos de Moisés, mas Gálatas 3, Paulo está explicando, gente, qual que é o propósito da lei? E ele diz, ela foi o quê? Acrescentada por causa das transgressões. Então a lei, como a gente a conhece, dentro dos seus estatutos, dentro da sua letra, ela foi acrescentada. Você fala assim, como assim acrescentada? A lei de Deus não é eterna? Ela é eterna como o princípio do seu caráter, não como um conjunto de regras e normas. Ou você acha que lá no céu, antes da criação do mundo, quando só tinha os anjos santos e perfeitos, você tinha lá, olha, não é para vocês fazerem imagem de escultura, tá, anjos? Não é. Os caras estão diante de Deus, vendo a glória de Deus, falam assim, ó, não é para vocês adorarem outros deuses, tá? Olha, anjos, honrem o pai e a mãe de vocês. Olha, anjos, não tomem o nome de Deus em vão, não matem, não roubem. Não. Você não tinha essas normas especificadas. Mas o princípio da soberania de Deus, da vontade de Deus e do caráter de quem ele é eterno. Tão eterno quanto o próprio Deus, porque reflete o seu caráter. Então, a lei, como a gente conhece dentro dessas normas, ela é um diagnóstico que foi acrescentado por causa das transgressões até o quê? Que viesse o descendente. Quem é o descendente? Aquele de quem foi feita a promessa. Aquele que vai cumprir isso. E aqui ele vai falar do mediador, que é Moisés, lá recebendo o Monte Sinai e tal. Então ele diz, olha, a lei então ela é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Então quando a gente pensa na lei, e a gente pensa na lei como vida, é um conceito totalmente equivocado, porque a lei ela é simplesmente o paradigma, o panorama, a forma como Deus rege o universo, como todo o universo funciona de forma harmoniosa. Quando você pensa, por exemplo, vamos transformar a lei num conceito mais simples, metafórico, como água, certo? Nós, como seres humanos, precisamos da água para funcionarmos. Então, eu não preciso de uma lei escrita, eu sou obrigado a beber água. Eu não preciso que seja escrita essa lei e me obrigue a beber água. Eu vou sentir os efeitos da ausência de água no meu organismo. Então, é uma lei não escrita do universo que eu preciso beber água. É assim que o universo funciona. É assim que as coisas são harmoniosas. Agora, a água, ela dá vida? Talvez a princípio você fale assim, não, a água dá vida, porque sem água o ser humano morre. Tá, só que se o ser humano está morto, é um cadáver, e você joga água nele, e você insere água dentro do ser humano, você hidrata esse defunto, ele volta à vida? Então a água não dá vida. Só que sem água você morre. Então veja, o mandamento ele não dá vida. Obedecer a Deus não faz com que a gente viva, mas desobedecer a Deus faz com que a gente deixe de viver. Então Paulo está falando aqui, olha, se obedecer a Deus pudesse trazer a gente de volta à vida, e lá em Efésios ele vai dizer que a gente estava morto nas nossas transgressões e pecados, então a justiça seria procedente da lei. Só que não é assim, porque a lei não dá vida. Veja, quando Adão não existia, ele não obedeceu os mandamentos de Deus e passou a existir. Deus sopra o seu espírito nele, Abraão passa a existir, e existindo e vivendo, ele passa a cumprir a lei de Deus. Abraão não estava obedecendo os mandamentos quando Deus foi chamar ele lá na terra dos caldeus.
Ele estava morto na sua desobediência. Deus chamou ele, fez uma aliança com ele e falou assim, agora você anda nos meus estatutos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, a lei ela foi acrescentada para dar o diagnóstico do que está errado com o ser humano. Foi por causa das transgressões que ela foi colocada, da forma como ela foi colocada lá no Sinai. E aí no verso 22 ele diz, e a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, essa tal promessa fosse concedida aos que creem. E o que é essa fé, no fim das contas? Que a gente tanto fala de fé, salvação pela fé, justificação pela fé. Fé é o que Adão e Eva abriram mão lá no Éden. Fé é um relacionamento de confiança no senhorio de Deus. Quando eles confiavam de que Deus sabe como o universo funciona e são submissos à vontade de Deus, isso é fé. Eles confiam em Deus. A partir do momento em que eles quebraram essa confiança, abriram mão desse relacionamento, eles perderam a fé. E sem a fé, eles deixam de confiar em Deus. E lá em Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você não confia nele. Como é que você vai se relacionar com alguém que você não confia? Então quando a gente passa a confiar em Jesus Cristo, a gente confia que ele está representando o Pai diante de nós. E de que aquilo que ele faz é a própria vontade expressa do Pai. Então essa é toda a ideia do Evangelho, daquilo que a gente chama de Evangelho. Cristo, ele morre a morte que a gente vai precisar morrer como consequência dos nossos pecados. E nesse processo, ao morrer, ele ressuscita, porque a morte não consegue segurar ele, porque a lei que rege o universo diz que quando alguém peca, morre e deixa de existir. O problema é que quando Cristo morreu, ele não tinha pecado. Então, pela lei do universo, a morte não pode segurar Jesus na tumba. E aí, para cumprir a própria lei de como o universo funciona, Cristo é obrigado, entre aspas aqui, a ressuscitar. Porque a lei precisa ser cumprida. E aí, quando ele ressuscita, ele cumpre a aliança. Porque ele absorve todos os benefícios da lei e, ao mesmo tempo, ele recebe em si mesmo todo o ônus da quebra da aliança. E com isso, ele quita a aliança e a aliança é reestabelecida. A nova aliança é simplesmente o conserto da primeira. Por isso que a primeira é substituída, não porque ela deixou de ser válida, mas porque ela foi plenamente cumprida em Cristo. E a partir de agora, a gente recebe esses benefícios. A gente tem uma nova vida em Cristo. Então Paulo continua dizendo, olha, antes que viesse a fé, a gente estava debaixo da tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o quê? O nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, o que ele está dizendo aqui? A lei era o nosso guardião, o nosso tutor, o nosso pedagogo, o nosso professor, o nosso raio-x, para dizer o seguinte, olha, você tem uma doença grave. A lei é esse raio-x que tira uma chapa do meu pulmão, mostra para mim e fala, tá vendo aqui, ó, seu pulmão? Tuberculose, pneumonia, câncer, insuficiência respiratória, Covid. Você tem uma doença. Essa doença precisa ser curada, senão você vai morrer. Ah, obrigado, lei, por mostrar que eu tô doente. Aí eu pego a chapa do raio-x, corto ela em pequenos pedacinhos, diluo num copo de água, tomo e falo assim, me cura, lei. É isso que a gente faz com a chapa de raio-x? Ou a gente pega essa chapa de raio-x, mostra ela pro médico e fala, médico, baseado nisso daqui que é o meu problema, você tem como me curar? E aí ele vai te apresentar o remédio ou a cirurgia. Então ele está falando que, olha, a lei ela é guardião para nos conduzir a Cristo, para a gente chegar diante de Cristo e falar assim, Cristo, sabe toda a lei que o Senhor me deu durante a antiga aliança? Eu não consegui cumprir. Ao invés de eu virar para Deus e falar assim, tudo que o Senhor falou faremos, eu pego a lei, levo ela até Cristo e falo, Cristo, tudo isso que o Senhor pediu para eu fazer, eu não consigo, porque eu sou pecador, eu sou rebelde, eu sou insuficiente, eu me rebelei contra o Senhor e eu preciso de Ti para poder cumprir isso, me cura. E aí, pela confiança de que Cristo está fazendo o melhor para nós, ele diz aqui, agora que veio a fé, não permanecemos mais subordinados ao guardião. Ou seja, a gente não está mais debaixo da lei. Não, peraí. Então a gente não precisa mais cumprir a lei? Ó as ideias. Aí você pensa assim, eu estava desidratado para morrer. Aí alguém veio e colocou água dentro de mim. Aí eu me reidratei e voltei à vida. Aí eu falo assim, agora eu não preciso mais beber água. O problema vai voltar. Então, quando ele diz não estamos mais subordinados à lei, ele está dizendo o seguinte, agora a gente não está mais debaixo das consequências negativas da lei por causa de Cristo. A gente segue fazendo a vontade de Deus não porque a gente é independente. A gente faz a vontade de Deus porque em Cristo, e aí ele vai dizer o quê? Ó, vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo o quê? Se revestiram. Então eu sou uma nova criatura, eu ressuscito com Cristo. Eu morro em Cristo e eu ressuscito em Cristo. E agora revestido e batizado em Cristo, eu vivo a vida no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então agora eu não sigo mais uma lei pelo meu esforço. Agora eu sigo a fé no relacionamento de fé que eu tenho com Cristo. Aquela lei da nova aliança que foi inscrita no meu coração,
que foi impressa na minha mente, esse coração circuncidado, esse coração com um novo espírito. Então aqui a gente vê, de fato, a promessa que foi feita, por exemplo, em Deuteronômio, Ezequiel, né? Cristo nos dá esse espírito para que a gente se torne uma nova criatura, para que o nosso coração seja renovado. E aí, para encerrar, eu quero só ler aqui os 4 versos de Romanos 8. Paulo vai falar mais ou menos do mesmo assunto, só que ele diz o seguinte: agora, pois, não há mais nenhuma condenação para os que estão em quê? Em Cristo Jesus. Ou seja, o ônus da antiga aliança não vai mais ser aplicado a nós que estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação, a gente não está mais debaixo da condenação da lei. A lei não nos descreve mais. Porque a lei, e aí ele vai falar de um outro tipo de lei aqui, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Não é a lei dos 10 mandamentos do Sinai, é a lei mais antiga do que o próprio universo. É a lei que é a explicação de quem é Deus. A lei da confiança suprema no senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Essa lei da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Ela nos afasta agora dessa condição pecaminosa e fala assim, agora você vai viver uma nova vida, confiando nos méritos de Jesus Cristo. Porque o que fora impossível à lei, o que era impossível para a lei? Nos dá vida. A lei não tem essa condição de nos dar vida, por isso que é impossível para ela. Por quê? E ele diz que a lei estava enferma pela carne. O que ele quer dizer com isso? A lei de Deus, Paulo vai dizer, ela é santa, pura e justa. Mas por que ela é defeituosa? Porque quando eu pego a lei de Deus, que é santa, pura e justa, e somo com o ser humano, que é incapaz de guardar essa lei pura, santa e justa, eu quebro todo o sistema. Eu bagunço tudo. É o que aconteceu com a antiga aliança. Eu pego algo que é bom, misturo com algo que é ruim, fica tudo ruim. Então, a lei ela não podia me dar essa vida, por causa da minha carne. E aí, para me dar vida, o que Deus fez? Ele enviou o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, ele veio com a mesma estrutura que nós seres humanos temos em termos de carne, não em termos de espírito, porque ele tem um espírito pré-adâmico, né? Pré-queda lá no Éden. E aí, no tocante a pecado, condenou Deus na carne o pecado. Então, em Cristo, Deus cria um recipiente para colocar todo o pecado, porque veja, a lei do universo, ela diz que todo o pecado precisa ser destruído para o universo voltar a funcionar direitinho. Então, em algum momento, Deus vai precisar pegar o universo e expurgá-lo com a sua santidade e limpar todo o pecado. Só que quando ele vai destruir o pecado, todo mundo que tiver misturado com o pecado vai ser destruído junto. E vai morrer para sempre, porque essa é a lei do universo. Só que a lei do universo diz o quê? Que quando alguém não peca, ele não pode morrer. Quando ele confia em Deus, quando ele mantém a confiança em Deus, ele não morre, porque ele está na fonte da vida. Aí Deus pega Cristo que não pecou, pega todo o pecado do universo, coloca dentro de Cristo e derrama toda a sua ira e toda a sua justiça para destruir o pecado de uma vez por todas. E aí o pecado é destruído em Cristo e Cristo é destruído junto. Só que aí a lei vai dizer que Cristo não podia ficar morto, porque ele não pecou. E aí ele volta à vida e o pecado fica morto. Então é isso que ele está falando. Deus condenou em Cristo, na carne de Cristo, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não mais andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo essa nova aliança, uma aliança muito mais superior, porque é a aliança em Cristo Jesus. Agora a gente olha para Cristo, olha para a cruz do Calvário, e a gente consegue enxergar em Cristo o cumprimento de toda a lei, de toda a Torá, de todos os profetas, tudo aquilo que foi dito anteriormente, se cumpre em Cristo e em Cristo permanece cumprida para o nosso benefício, para o nosso relacionamento com Ele. Então, quando a gente olha para a lei e para os profetas, a gente tem um diagnóstico da nossa condição, de como nós falhamos miseravelmente em cumprir a antiga aliança. E aí, vem Cristo e apresenta para nós o quê? O Evangelho. A boa notícia de que, embora eu tenha quebrado a antiga aliança, em Cristo Jesus, uma nova aliança foi reeditada e nela cumprida. E eu posso fazer parte como ser humano. Eu posso pegar os méritos de Cristo como representante da raça humana e pegar todos os bônus, todos os benefícios do cumprimento da raça humana, que não fui eu que fiz, foi o próprio Cristo que fez, mas eu recebo esses méritos, porque ele pagou esse ônus da maldição da lei. Né? E aí, em Cristo, eu recebo o Evangelho na minha vida, ou seja, eu sou uma nova criatura. Cristo vem pelo seu Espírito e dentro do meu coração coloca o Espírito para que eu ande nesse novo relacionamento de fé, de confiança em Deus para que eu tenha vida. E nessa vida eu continue me relacionando e amando a Deus cada vez mais para que eu possa viver aquilo que eu fui criado para ser desde lá do Éden, confiando de que Deus sabe como o universo funciona desde o começo, desde toda a criação. E ele deseja que a gente ande nesses estatutos. Então a lei não é aquilo que eu faço para poder ganhar vida. A lei é simplesmente obedecer à vontade de Deus. Então eu estou salvo do quê? Eu estou salvo da minha incapacidade de obedecer à lei. E por causa disso receber a punição. Eu sou salvo disso, agora eu vou desobedecer à lei? Não. Agora eu vou fazer aquilo que eu fui criado para ser. Alguém que se relaciona com Deus, que recebe esse novo coração e anda nos caminhos e nos estatutos de Deus. Errando às vezes, mas não por rebeldia. Porque aí a gente ainda vive num mundo de pecado.
mas o tempo todo confiando de que Cristo fez aquilo que precisava ser feito para que a aliança fosse cumprida. Então não existe essa dicotomia de antiga lei, nova lei. A linguagem aqui é de que é uma coisa só. Mas antes, o ser humano falhou miseravelmente. E agora, em Cristo, o ser humano cumpre essa aliança e recebe todos os benefícios desse contrato, nessa nova sociedade, nesse novo relacionamento de fé e confiança com Deus. Isso é o Evangelho, é isso que cumpre a lei e os profetas.